Gente, agora deu para ouvir? Oi, Juliana, boa noite. Agora deu para ouvir, agora te Eu dou. entrei pelo meu particular, então, tá, gente? Agora. Então, tá. O importante é que o pessoal está aqui, ó. Ah, então que ótimo, então. Deu tudo certo, né? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar desse assunto que é tão relevante, que é a saúde da mulher. Então, nós separamos aqui vários temas relacionados, onde a gente tem uma maior quantidade de perguntas, as coisas que são mais trabalhadas durante as consultas, e que a Juliana também percebe maior demanda, né, no trabalho dela como farmacêutica. Então, a gente Exatamente. criou aí esse mês da mulher, esse mês de março, para a gente fechar aí com chave de ouro, trazendo bastante informação interessante para vocês, tá? Então, Juliana, por favor, se apresente aí para o pessoal, né? Eu sou Gláucia, nutricionista funcional, e a Juliana, É, farmacêutica. E para é, nós. só Então, a gente está aí com uma proposta, nós somos com a Bem Viver, né, uma farmácia em Barra de Lourdes, é uma farmácia focada, tem uma proposta diferente para trabalhar pediatria, geriatria. Então, nós estamos aqui junto com uma parceria com a Gláucia para estar divulgando a saúde da mulher, né, que é assim, a gente fala que é o nosso público alvo hoje no mês de março, e acho que é todos os meses do ano, né? Então, a gente está aqui, um prazer estar com você. Obrigada, Gláucia, a convite da Bem Viver. Então, a gente está querendo trazer mais conhecimento sobre os males que acometem as mulheres, desde a estética, o emagrecimento, a saúde hormonal. Então, a gente estamos com uma série de lives que nós já estamos planejando, que vai trazer muita informação bacana. Tá certo, gente? Isso mesmo. Então, o primeiro assunto que a gente selecionou e até que esteve na mídia nas últimas semanas, que teve bastante repercussão, foi a questão dos chás emagrecedores, né? Na verdade, essa situação que aconteceu aí com uma pessoa famosa, ela é bem recorrente até, só que não se falava tanto. Até acontecer com uma pessoa famosa, né? Isso aí gerou um certo impacto na mídia. E as pessoas, nossa, o chá emagrecedor, a pessoa teve esse problema, e também teve uma outra, logo antes, né? Uma enfermeira que também tomou um composto aí com mais de 50 ervas, e dessa promessa milagrosa, né? De que se você tomar, quanto mais melhor, que quanto mais planta melhor. E se for natural não tem problema, e na verdade a gente viu que tem, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio, ela às vezes pode ser muito pequena, dependendo da dosagem e como isso é utilizado. Então, Isso. uma das coisas que a gente pensou em já começar a live falando disso, exatamente porque o pessoal confunde muito, né? Todo o trabalho que tem que ser feito em um processo de emagrecimento, que esse peso não chegou da noite para o dia e que a gente não vai emagrecer da noite para o dia. Precisa de fazer todo um trabalho em relação a isso, né? E que na farmácia, nessa manipulação de fitoterápicos, eles têm que também ter todo um trabalho junto com a gente aí, né? De dose, a gente às vezes até discute isso, né? Com base no que a gente percebe nos artigos científicos. Então, o perigo até de se consumir esses produtos sem rotulagem adequada, sabe lá como que isso foi manipulado, qual que é a procedência disso, né? Então, a gente orienta bastante, muitas das vezes, com relação ao que tomar, como tomar, mas a gente precisa ter essa parceria de onde isso vai ser bem feito para que o paciente tenha essa segurança de utilizar, né? Exatamente. O que eu falo é os registros na Anvisa, né? Todo fitoterápico a ser utilizado precisa de ter estudos. Então, a gente já teve aí o chá de porangaba, antes foi uma febre, né? Todo mundo começou a usar, aí proibiu-se um tempo atrás. É claro que hoje já voltou, mas a gente já teve um cactus, todo mundo começou a usar para emagrecer, começou a usar para emagrecer, o pessoal parou de usar. E a gente, o que eu sempre oriento? Procure uma farmácia de confiança. Eu não estou para fazer o merchandising assim, não é para fazer. A gente não está aqui só para vender, né? A gente está aqui para nos informar também. Então, assim, procure ver se o produto tem registro na Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura também, que tem uma fiscalização muito bacana. Então, assim, o órgão ele tem que ter todos esses registros para ser eficaz. E, assim, não é no mercado. Quando chegar no mercado,
qualquer mercado, essa erva é boa. Procure saber a procedência, porque a erva, para ter um ativo, ele tem que ser extraído a determinada luz. Se é de dia, é de noite. Tem que ter o fitoquímico ativo. Então, a gente tem que saber isso. E a gente tem outro caso também que aconteceu, né, com o vocalista, o baterista do Foo Fighters, né, que ele estava com o coração super aumentado. Então, assim, se ele tomasse um chá de hibiscus, vamos colocar uma coisa dessa, que tem exame, ele poderia vir a falecer também. Então, tipo assim, porque ele já estava numa condição corpórea não favorável à absorção, né, Gláucia? Então, assim, até isso que a gente pensa que é inofensivo pode fazer, porque a gente não sabe como é que está o corpo da gente. E essa questão das plantas, quando elas são, é isso que a Juliana falou, quando elas são cultivadas para fins medicinais, é muito diferente, eu sempre falo isso com os pacientes durante a consulta, daquela plantinha que você tem no quintal, que o seu vizinho tem no quintal, né? Então, às vezes o pessoal pega, faz, mas isso aí você realmente tem que ter muita noção da procedência. E outra, a planta, quando ela tem objetivo de tratamento, ela é submetida a certas situações para ela desenvolver aquelas substâncias que a gente precisa que tenha ação. Senão ela não vai ter. Então, não adianta, muitas das vezes, a gente, às vezes em forma de chá, ou dependendo da forma que é utilizada, a gente não tem controle de dose, não sabe o quanto a pessoa está usando. E outra coisa importante também, que eu falo muito, né? O pessoal sabe aí, quem me acompanha, que eu amo chá. Mas chá não foi feito para a gente tomar jarra cheia todo dia. A gente toma 1, 2 xícaras, dependendo muito, 3, né? Muito do caso. E não é feito para substituir a água que você toma, para substituir outras coisas. Então, a gente pode usar assim como forma terapêutica, apesar de que não é a forma que eu mais gosto de tratar, porque o paciente enjoa de tomar o mesmo chá todo dia, vai isso não dá resultado no tratamento. Mas ele pode ser, sim, um excelente coadjuvante e pensando que tem que ter também um controle de quanto tempo vai usar, quanto vai usar, assim como qualquer medicamento. Se você vai ficar no mesmo chá. Por isso que a gente até orienta aí fazendo esse ciclo, né, de plantas e não ficar só na mesma coisa. Até porque várias plantas, muitas das vezes, fazem o mesmo efeito. Então, a gente consegue fazer esse ciclo de forma bem tranquila, sem qualquer prejuízo para a saúde, desde que bem acompanhado, né? A gente pode falar também do chá verde, né? Eu acho que o chá verde, então, o pessoal faz um uso abusivo, né? E ele tem uma carga para hipertensos, para cardíacos, que pode debilitar, né, Gláucia? Eu falo até o hibiscus também, para mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar. Então, eu já vi casos de pessoas terem abortos usando hibisco. Então, acho que isso é muito importante a gente conscientizar que, mesmo eles tendo o Ministério da Saúde, Visa, pense antes, você não está tomando uma plantinha, você está tomando um ativo que era usado pelos antigos. Então, eles já eram usados para curar. Então, a gente já sabe os primórdios. Então, o poder deles é muito bom. A gente nunca pode subestimar. Mas saber a toxicidade também, né? A gente sempre tem isso, tem que ter isso em mente, né, Gláucia? Isso. Pegando isso, pode continuar. Aí. A questão... Tem muito assunto aqui, chegou muita dúvida aqui pra gente. Isso. A questão, só fazendo um adendo do chá verde, às vezes até existem algumas padronizações onde, dependendo do ativo que foi feito, que foi retirado da planta, em alguns casos a gente pode até pensar, avaliar que um hipertenso pode usar, gestante de jeito nenhum vai usar, né? Mas aí são produtos padronizados já, onde eles fizeram alguma modificação para que a gente não tenha nenhum tipo de efeito colateral nesse sentido. Então, tem que ter cuidado porque o chá verde, ele tem uma função boa num monte de coisa, né? São várias funções, na verdade, mas algumas coisas podem ser bem ruins aí se a pessoa não tiver boa tolerância, né? De cafeína e de certos outros ativos que ele tem, né? E uma coisa que só para a gente já ir mudando o assunto, né? Que também é super relevante em termos de pergunta e que a gente tem visto bastante, principalmente no pós-Covid, é a questão da queda de cabelo, né? E aonde a gente sempre percebe que para a queda de cabelo existem também várias plantas, vários ativos, muita coisa que pode ser usada aí externamente, né? Shampoos que podem ajudar numa série de coisas, produtos que podem ser aplicados no couro cabeludo. Mas uma coisa que eu sempre falo com a Juliana que precisa de ter esse casado aí, vamos dizer, do que faz de fora para dentro, mas também do que faz de dentro para fora.
em matéria de nutrição, a gente precisa ter uma nutrição interessante, identificar as deficiências para que a gente consiga corrigir e assim a gente ter matéria-prima para formar cabelo. O que a gente tem percebido aí, principalmente no pós-Covid, é que a doença depleta muito os nutrientes das pessoas, né? Eu falo porque eu fiz os meus exames, eu vi quanto várias reservas caíram e estou correndo atrás disso. E muita gente acredita que já melhorou do Covid, acha que a queda de cabelo é normal e está deixando, né? Sendo que, na verdade, não é por aí. Eu acho que a conexão da Juliana caiu de novo. Vocês conseguem ver a Juliana, ouvir? Ela travou aqui para mim. Juliana voltou? Voltei, tô aqui. Ah, então tá bom. Estava falando aqui da questão da queda de cabelo, a necessidade da gente ter uma oferta de nutrientes adequada para conseguir formar esse cabelo e ajudar esse cabelo a crescer, né? Então a importância aí de fazer esse trabalho conjunto, de dentro para fora e de fora para dentro. E, o Glaucio, pegando esse assunto, você falou sobre matéria-prima para crescer o cabelo, né? Você falou sobre isso. O que você vê que é essencial que as pessoas têm que consumir, tem que estar com uma boa reserva para um cabelo crescer saudável, bonito? A mulher depois dos 40, que a gente vê que vai perdendo volume de cabelo, porque também começa a pintar o cabelo, os cabelos brancos, né? O cabelo já não tem um efeito hormonal. O que a gente pode estar usando? In e out. Eu acho que a gente pode estar usando bons tônicos, né? Sempre com ativos reconhecidos. A gente tem ativos que vão estimular o crescimento saudável. E usando também para nutrir esse fio, usando hidratação, mas a gente fala bem do tratamento capilar, que a gente fala. E você, o interno, o que você me aconselha? O que você vê que tem que tem, sim, o pessoal gosta, as evidências clínicas? Como que você vê isso? Você que é uma estudiosa nesse assunto. Nossa, né? É porque eu já passei por isso. Quem acompanha já viu a história. Então, assim, a gente precisa ter uma nutrição adequada. A gente tem alguns nutrientes, eu não vou falar que os nutrientes são mais ou menos importantes, porque seria até um absurdo, né? Todos eles têm a sua importância, mas eles têm ação em relação ao cabelo. Então, o zinco é super importante, a vitamina B5 é super importante. Então, assim, a gente tem o silício é super importante. Complexo B, de maneira geral, eu falei vitamina B5, mas a gente precisa de todo o complexo B aí, né, funcionante. E aí, o que a gente precisa? Não adianta só tomar complexo B, comprar na farmácia, comprar zinco isolado na farmácia, se a gente não se atenta aos outros nutrientes envolvidos nesse metabolismo para até fazer com que a gente tenha um bom aproveitamento dessas vitaminas. Então, o que a gente faz? Geralmente, eu peço os exames, a gente avalia qual que é o estado nutricional, monta a formulação de acordo com a demanda de cada um. E aí, a partir disso, aí a gente vai observando os resultados. Não é uma coisa tão rápida, mas a gente precisa já ir preparando para formar realmente esse cabelo, e ele nascer forte e ele se manter, porque não adianta ter um cabelo fraco, muitas vezes ele não vai se manter. Né? Em relação a cabelos mais grisalhos, o que a gente percebe? Existe uma questão genética, que às vezes algumas pessoas já têm o cabelo vai ficando esbranquiçado mais cedo, mas isso também pode ser sinal de deficiência nutricional. Então, deficiência de cobre, o cobre com o zinco, eles andam muito juntos, a gente tem até uma proporção aí quando a gente fazia a suplementação. Então, deficiência de cobre pode ser um fator para deixar o cabelo branco. Outra coisa que também deixa o cabelo branco muito cedo é quanto mais química a pessoa faz, maior o desgaste desse cabelo. É como se o corpo gastasse muito nutriente para fazer o detox daquela tinta, porque tem absorção pelo couro cabeludo. Então, quanto mais química a pessoa fizer, mais tinta ela usar, mais cedo o cabelo vai branquear. Hoje a gente já vê adolescentes pintando o cabelo desde muito cedo. Então, quer dizer, vão ser mulheres que vão ficar grisalhas mais cedo, vamos dizer assim, naturalmente, elas vão ter que pintar cabelo mais tempo. Então, é ter toda essa preocupação também de estimular mais o processo de detox quando for submeter a qualquer química e começando já alguns dias antes e durante alguns dias depois para ajudar, inclusive, a evitar essa sobrecarga de metal pesado, principalmente, que tem nessas químicas aí. Né? E o processo de química, ele também, muitas das vezes, agride muito o fio. A escova progressiva agride muito o fio, agride os folículos, agride a raiz. Então, que é onde tudo começa. Então, não adianta. Às vezes a pessoa soma, né? Ela faz
progressiva, mais a tintura, mais alguma outra coisa, e com isso só vai somando química. E a sobrecarga só aumenta. Se não tiver uma reposição, uma boa alimentação associada a uma suplementação, ou caso, realmente fica mais difícil recuperar esse cabelo. É. Aí até o Valentim, o Jânio aí, né, tá aí com a gente, um cabeleireiro aí muito especial, né, pra gente, hoje existem os produtos para extrair metal pesado. Uhum. Aí que é o tratamento que a gente fala do alt, né, sempre tá usando, então a gente tem que associar os dois. Então procure um bom cabeleireiro aí, Jânio, se você puder depois passar umas dicas aí pro pessoal, porque é importante, e alimentação. Então a gente fala que não é, a gente tem que ir num bom cabelo. O Jânio, ele fala até comigo, Juliana, eu gosto de cuidar do cabelo, então ele trata fora pra gente estar suplementando de maneira correta. Bem interessante, né, isso? Isso, com certeza. E aí, a questão nutricional, assim, ela envolve, né? Eu falo que pele, cabelo e unha, muitas vezes elas são reflexo do estado nutricional. Então, aquela pessoa que chega e fala, meu cabelo não tá legal, né? Minha pele não tá legal. Tem um porquê. E essa questão que você mencionou também, por exemplo, do climatério, onde a gente percebe que por uma questão hormonal, o cabelo fica mais ressecado, quando começa a cair, né, vários hormônios, principalmente o estrógeno, o cabelo já começa a ficar mais ressecado, a pele fica mais ressecada. Então, tem produtos, inclusive, e às vezes a gente percebe que não é só passar de fora para dentro, só colocar um condicionador mais hidratante, só colocar produtos mais hidratantes. A gente consegue melhorar essa hidratação também de dentro para fora, né? Tem alguns produtos em cápsulas aí que a gente consegue suplementar, porque, na verdade, o climatério e a menopausa não, é como se eles ressecassem a mulher como um todo, né? Para as que estiverem assistindo a gente aí, se alguém aí já está passando por isso, me entende. Elas queixam ressecamento de pele, ressecamento de cabelo, ressecamento vaginal. Então, é um ressecamento grande. E a gente consegue trabalhar isso tudo de dentro para fora com bons resultados. Falando sobre isso, é interessante o seguinte, que eu queria perguntar para você, Glaucia, sobre, além do cabelo, você falou pele e unha, eu acho que reflete também o estado emocional das pessoas, né? Que a gente vai até conversar, nós estamos dando um spoilerzinho, que a próxima live vai ser saúde mental da mulher. Então, que a gente viu que é muito, assim, tá um dia muito atual, porque a mulher tem que ter, tem que ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, tem que estar sempre bonita, tem que aguentar ainda. Eu vou pegar um pouquinho do que aconteceu ontem na noite do Oscar, que está muito assim, tem que aguentar ainda. Se ela não está nos padrões de beleza ainda existem pessoas que não têm sensibilidade, né, de ver, então a mulher não pode nem tentar mudar um padrão, que o padrão do cabelo é ter o cabelo grande, uma pessoa que sofre uma alopecia areata, que todo mundo sabe que é uma condição muito difícil. Então, assim, a mulher tem que ser tudo. E tá bonita e tá sempre rindo. Né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Eu acho que o estado emocional reflete também em unhas lascadas, né? Em uma pele mais manchada, em um cabelo mais quebradiço. Então, é importante a gente estar ajudando o nosso organismo nisso, né? Então, por isso que a gente também vai entrar um pouquinho nisso na próxima live nossa também sobre saúde mental, né? Falando em aspecto, a gente falando um pouquinho que eu comecei a falar sobre queda de cabelo, sobre o melasma, que é uma doença, né? A gente sabe que o melasma não é nenhuma condição estética, é uma doença que as pessoas passam. E como que a nutrição pode ajudar, né, Glaucia? Como que a gente pode estar ajudando as pessoas através da nutrição, dos bons suplementos? Quais suplementos que a gente pode estar fazendo para evitar, para tratar? A gente pode estar conversando um pouquinho sobre isso também, se puder começar sobre isso, e já vai começando perguntas também que me mandaram aqui. Na verdade, o melasma também, o que a gente percebe? Ele também tem muito a ver, quando a gente olha pela questão da nutrição, com deficiência de alguns minerais e excesso de outros. Então, dependendo do caso, por exemplo, gestante, onde ela costuma ter um acúmulo de cobre, que a gente percebe, né, nos exames mais comuns, excesso de cobre também gera melasma. Falta de zinco favorece o melasma. A gente já tem hoje fitoterápicos que ajudam também a inibir a enzima que favorece o surgimento do melasma.
Então, a gente consegue fazer um trabalho aí de equilibrar esses nutrientes, ver como é que está, e em cima disso ainda entrar com alguns fitoterápicos. Agora, o que a gente percebe nesse caso de melasma? Eu já tive várias pacientes que elas nem foram a mim para tratar melasma, foram por outros motivos. Eu percebi o melasma, mexi na formulação, né? Coloquei de acordo, e assim, os melasmas foram clareando muito, e assim, vários chegaram a falar, nossa, eu já fiz um monte de tratamento estético e não consegui. Nada contra os tratamentos estéticos, muitos realmente ajudam, mas a gente, mais uma vez eu falo, a gente precisa fazer esse trabalho também de dentro para fora. Às vezes tem alguma deficiência nutricional que não foi corrigida e que, mexendo nela, a gente já consegue resolver isso daí. Então, vale. E a questão de acne também, um assunto que a gente percebe que é de bastante recorrência. A acne pode ter muitas causas, tá? Mas ela pode também ser uma causa nutricional quando a gente percebe que a pessoa tem uma dieta super inflamatória. O que seria uma dieta super inflamatória? Excesso desses carboidratos refinados, muito açúcar, muita farinha branca, muita fritura, né? Muita gordura saturada, baixa ingestão de fibras, baixa ingestão de água, baixa ingestão de legumes, não só de fruta e legume, que é fonte de fibra, mas fonte de vários nutrientes. Então, excesso de bebida alcoólica, tudo isso aí eu posso ter piora da minha pele, né? Que é exatamente o retrato daquilo que eu estou comendo. Então, tem casos, às vezes, onde a gente percebe que tem que ter um tratamento mais específico, associado mesmo com o dermatologista, mas não adianta também, às vezes, fazer uso de um monte de cosmético, né? Muitas vezes que você escolhe pelo cheiro ou pela cor que te agrada mais, o rótulo que você acha mais bonito, porque isso aí também não vai ter tanto resultado, né? E achei muito legal essa proposta da Juliana também, da questão da manipulação desses cosméticos mais limpos, né? O que seria isso? É todo o controle de embalagem que ela vai falar para vocês, né? E também a questão de substâncias aí que não tem necessidade de ser. A gente fala muito sobre o bisfenol, né? Que hoje a gente vê quando a criança vai tomar uma madeira, bisfenol free, né? Então a gente tem que estar tendo essa preocupação. Que mesmo a embalagem, porque ela não pode ser aquecida para liberar o bisfenol. Mas e o processo? Será que teve, durante o processo, algum aquecimento da embalagem? Mesmo se uma embalagem de cápsula, uma embalagem de creme. Então, a gente tem que estar comprando produtos que tenham essa chancela de bisfenol free. Hoje eu estava vendo um estudo sobre petrolatos, né? Como os petrolatos estão nos disruptores endócrinos, né? Que a gente fala tanto sobre eles. Não só para crianças, mas assim, a gente vê a longo prazo. Então, a gente tem que estar muito atenta sobre essa questão de sem silicones, sem petrolatos, parabenos, a gente nem comenta mais, né? É claro que antes existia, ainda existe no mercado produtos com parabenos, mas buscar quem quer um público mais vegano, infantil, o geriátrico, que tem um metabolismo diferente, ele precisa de ter um produto para ele, diferenciado. Então, acho que isso é uma das nossas preocupações dentro da Bem Viver, sabe? A gente trazer isso melhor para o público. Eu acho que isso contato com esses disruptores endócrinos, ele também não vai fazer mal só para criança e idoso. A gente percebe que eles têm um metabolismo um pouco diferente. Juliana, sua câmera caiu, voltou. Mas é pensar também que isso aí, ao longo da vida adulta, por exemplo, uma criança que teve muito contato com esses disruptores endócrinos desde cedo, ela vai ter alguma manifestação aí na adolescência, na fase adulta, em consequência, né? Então, uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, nas meninas, a menstruação chegar muito cedo, né? A menarca precoce. Os meninos, às vezes, com alguma alteração também hormonal, do corpo ficar mais afeminado, vamos dizer assim, né? Meninos com cintura. Então, a gente percebe uma alteração por contato mesmo, né? Por esse contato com o bisfenol vai alterar a função hormonal. Ele mexe em muita coisa, porque o hormônio tem uma função de regulação. Juliana, o telefone caiu. Não, acho que agora tá me escutando. Eu acho que a internet aqui não tá legal aqui perto, mas eu tô ouvindo tudo aí sobre nós estamos falando. Peço até desculpa pela internet aqui hoje. E pegando esse gancho do melasma,
sobre essa questão, vamos falar da acne, né? Porque a acne também tem a ver com questão hormonal também. Você falou sobre menarca precoce, é muito ligada aos precursores de soja, né, Gláucia? Como é que você vê isso, esse leite de soja, como deve ser esse uso indiscriminado da soja? Então, se eu vejo que hoje até a gente já tem outras opções no mercado. Mas antigamente, uma criança que tinha alergia de vaca e que não tinha condições de ser amamentada por algum motivo, porque às vezes tem casos onde realmente a criança não tem como ser amamentada, tá? A gente sempre preconiza o aleitamento materno até o 6º mês, exclusivamente, como é colocado pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que tem casos e casos onde realmente, às vezes, precisa de uma complementação, uma madeira, ou a criança vai precisar né, não tem amamentação, não tem como, e entra com fórmula exclusivamente, e muitos desses leites que a gente tem como fórmula, eles são leites de vaca, mas modificados para ficarem mais possível com o leite materno. É claro que não é igual, mas a indústria tenta fazer isso. E algumas crianças não têm boa tolerância a leite de vaca, não toleram, e vem-se usando, né, vinha-se usando muito leite de soja para essas crianças. Então, o que a gente percebe? Uma mamadeira de leite de soja, ela tem o equivalente de hormônio a uma pílula anticoncepcional. Se a criança toma 3, 4, 5 mamadeiras ao dia, dependendo aí se ela toma a cada 3 horas, né? Isso vai ter um impacto. Então, onde a gente percebe, principalmente as meninas que fizeram uso desse leite de soja, elas tiveram essa menarca precoce, aquelas meninas que menstruavam com 8, 9 anos, e os meninos com essa alteração hormonal, com o corpo mais parecido, mais afeminado, porque a soja, ela é uma fonte que a gente chama de fitoestrógeno. Ela age como um estrógeno na forma vegetal, que é um hormônio feminino, assim, predominantemente feminino. Não é que os homens não tenham, mas eles têm uma quantidade muito menor do que a gente. Então, isso já vai fazer toda uma alteração. E se eu tenho um desequilíbrio hormonal, isso também é uma das causas da acne. Às vezes a gente precisa realmente rever a alimentação, ao invés de só preocupar com questão de cosmético. O cosmético ele vai somar junto com o equilíbrio nutricional que a gente precisa rever. Alguns casos que eu até conheço e vi acontecer, né, de meninos que quando a mãe percebeu que o corpo estava mais afeminado, elas tiraram o leite de soja e aquilo voltou ao normal. Agora tem que ver também por quanto tempo a criança sofre essa exposição a esse tipo de leite, porque aí, às vezes, tem algumas alterações hormonais que pode ser que a gente não consiga reverter. E tem que tratar realmente, né? Fazer algum tratamento mais específico, até com endócrino. Entendi. E me fala um pouquinho, falando na acne, então, a mulher. E as pessoas que estão mais de 40 anos, que estão aparecendo a acne? Como é que a gente vai... Porque hoje está aparecendo isso, né? A acne tardia, né? Que eu, por exemplo, quando a gente vai ficar próximo ao período menstrual, eu vejo muitas mulheres reclamando disso, que o rosto meio pipoca de acne. Isso também é deficiência nutricional, é tratamento em alta, usar um sabonete. Eu gosto bem de um sabonete de ácido salicílico, com enxofre, a gente tem um enxofre mais líquido, mais puro. Além disso, Gláucia, tem mais alguma coisa que a gente pode estar fazendo para tratamento dessa acne tardia nas mulheres? Então, rever a questão da alimentação, igual eu falei, né? Evitar esses alimentos inflamatórios, ver se tem alguma deficiência nutricional, que muitas das vezes a gente encontra, né? Alguma coisa aí que precisa melhorar em termos de pele. Às vezes as pessoas confundem, por exemplo, o chocolate eu não vou comer porque vai me dar espinha, tá? Então, até é bom para a gente explicar isso aqui. Se a pessoa for comer um chocolate ao leite, que é inflamatório, cheio de açúcar, que é outro inflamatório, certamente, se ela tem uma tendência a ter espinha com esse tipo de produto, ela vai ter. A gente vai facilitar a acne aparecer. Ao mesmo tempo, se ela fizer uma opção, por exemplo, de comer um chocolate pelo menos 70% cacau, o cacau, ele é um baita nutriente para a pele. Ele é muito legal. Então, assim, porque ele faz com que os nutrientes cheguem mais facilmente na pele para hidratar e melhorar toda a saúde dessa pele. Então, faz toda a diferença se eu como, por exemplo, um chocolate ao leite, se eu como um chocolate amargo realmente com no mínimo 70% de cacau. E aí vale para bebida alcoólica, a questão de carboidrato, né? Não é demonizar o carboidrato, mas se eu como uma batata doce, se eu como
um carboidrato mais complexo aí, mesmo uma batata, um inhame, ao invés de encher de açúcar, é claro que isso vai fazer uma diferença, né? Então, saber fazer as escolhas melhores vai fazer, né, toda a diferença nesse caso. E olhar também, principalmente, quando o assunto é pele, cabelo, né, e tudo, a hidratação. Como que anda essa hidratação? Porque pele desidratada também, ela não responde a muita coisa. Ah, essa hidratação, ela pode também sofrer o in e o out. Não só a água, né? Existem bons hidratantes que a gente pode estar usando. Uma aveia, que eu sou apaixonada com óleo de aveia, um Otilipid para estar em uma hidratação tanto para a pele senil, quanto para a pele infantil, quanto para a pele madura, quanto para qualquer tipo de pele. Eu acho que é importante. Uma boa glicerina de origem vegetal, né? Eu falo até isso, que a gente meio olha a glicerina com um olhar meio assim, né? Ai, glicerina, mas glicerina é um excelente umectante, eu gosto. E existe ele de origem vegetal, então os veganos podem usar, né, Glaucia? Porque a gente também tem que ter essa preocupação com o público diferenciado, porque a gente tem que pensar neles também, que estão aí precisando de produtos diferenciados, é aí onde a gente entra para fazer um tratamento. Acho que eu vejo muito sua preocupação com o B12 do vegano. Se eu estiver errada, pode me corrigir, né? Mas assim, a gente tem que estar hidratando essa pele também, né? Então, aí eu fico muito preocupada sobre o que usar para hidratar. Só isso, tem mais algum? Além da água, existe mais algum? Idoso é muito difícil hidratar, Glaucia, né? A gente sabe disso. E a desidratação gera confusão mental, falta de memória. Como ajudar o idoso nesse caso? Eu acho que nesse caso, assim, primeiro é realmente oferecer água, porque muitos deles, dependendo do caso, têm mais dificuldade até de engolir, o risco maior de engasgar. Então, para esses casos, a gente entra com um espessante, algumas coisas que vão ajudar a mudar um pouco a consistência dessa água, de não ficar tão líquida, que pode ajudar. Outra forma que a gente tem, até junto com alguns eletrólitos, né, alguns minerais que vão ajudar a segurar, vamos dizer assim, essa água, né, no corpo. Água de coco é uma boa, essas frutas com maior teor de água, melancia, melão. É claro que também sem exagero, principalmente se for um diabético, a gente precisa ter esse controle aí, né? Porque vai ter a frutose natural que pode impactar na glicose, dependendo da quantidade. Mas então usar essas frutas que têm um teor de água maior. E se a água parecer sem graça, porque às vezes o idoso também ele tem essa dificuldade de percepção de paladar. A gente, ao longo da vida, a gente vai perdendo um pouco essa percepção do doce, do salgado, do amargo, né? Do sabor de maneira geral. E se a água fica uma coisa pouco interessante, a gente tem opção também de água saborizada, os próprios chás, dependendo da forma como a gente vai trabalhar isso, né? E aí também não é fazer a jarra de chá e dar para o idoso, igual eu já falei antes, ter esse cuidado. E pensar também que assim, vários legumes também eles têm um teor de água maior, às vezes um chuchu, uma abobrinha, então tentar sempre usar esses alimentos com maior teor de água para fazer com que a gente consiga manter essa hidratação. Porque em alguns casos realmente ficam mais difíceis, né? E outra coisa que a gente ainda vê muito em hospital, e assim, sinceramente, eu não sei como que está até hoje, mas infelizmente existe, é o tal de da gelatina, aquela coisa cheia de corante, açúcar ou adoçante porcaria, para a pessoa como se fosse fonte de água. Então, assim, isso aí, sinceramente, a gente tem formas de tentar melhorar a consistência, fazer outras coisas, outras preparações, sem ter que encher o idoso de tranqueira. Tá? Eu vejo isso, infelizmente, no hospital, em qualquer aula. Seja na pediatria, seja na aula de adulto, seja na aula do idoso, é geral. Então, assim, é um erro que se comete, é uma cultura errada e que, na minha opinião, já deveria ter mudado há muito tempo com as informações que o pessoal tem hoje. Mas, infelizmente, acontece. E isso, a hidratação também na mulher, causa... vamos falar de um mal estético agora, né? A gente fala da importância da hidratação, mas existe a celulite, né? O vulgo celulite. Além do tratamento com bons um gel redutor de boa confiança, de uma boa procedência, o que mais a gente pode estar usando? Cavalinha é bom usar, não é? Me fala um pouquinho esse chá de cavalinha, quando pode usar, quanto que pode usar, carqueja,
eu acho que eu sou desde criança, eu escuto falar de carqueja, né? Então, isso tem Uhum. muito tempo, né? Vamos falar um pouquinho como que a gente pode estar usando isso também, associado a um bom creme para tratamento, Gláucia. Para dentro. Então, a gente tem, de dentro para fora, eu diria assim, essas plantas são interessantes. A carqueja, ela tem uma ação diurética, ela tem uma ação detox, então que é bastante interessante. Então, ajuda, né? Quando tem um processo aí que a gente faz para ajudar o processo de emagrecimento, via alimentação, atividade física e até ativos, né? Cremes que são usados, quando a gente tem a quebra dessa gordura, isso aí vai cair no fígado e o fígado precisa eliminar, ajudar isso a sair do corpo de alguma forma. E a carqueja é uma planta interessante. A cavalinha, ela já é uma planta que ajuda muito na questão da retenção de líquido, porque as mulheres, às vezes algumas em fase de TPM têm mais retenção de líquido, algumas realmente já têm tendência a ter uma dificuldade aí de circulação e que também evoluem para a questão da retenção de líquido e que dependendo da época piora, né? Períodos de calor às vezes são piores para essas mulheres. Então, o chá de cavalinha ele pode ajudar bastante, inclusive até voltando no tema da queda de cabelo, ele é uma excelente fonte de silício, então para pele e unha, né, para cabelo e unha ele é fantástico. Só que excesso de chá de cavalinha pode depletar potássio e a pessoa começar a ter cãibra, começar a ter alguns efeitos colaterais. Então, por isso que é importante o controle de quantidade que vai usar. Eu gosto muito, dependendo do caso, de associar, inclusive, a cavalinha com o hibisco para fazer essa questão da retenção de líquido. Alguns casos são bem interessantes, já tive excelentes resultados com isso. Às vezes a pessoa faz, por exemplo, pós-operatório, tem um inchaço maior, ou alguns casos, né? Mas também não é uma coisa para se usar direto, todo dia, ad eterno, tá? São coadjuvantes que podem ajudar. E aí, assim, pensar também que o processo de celulite, a pele, ela tem várias camadas. Então, a partir do momento que eu começo um tratamento para celulite, tem que ter uma modificação, essa renovação de célula, ela vai acontecendo de dentro para fora. Então, muitas das vezes a pessoa já começou um tratamento, ela ainda não é visível aparentemente, tá? E só vai ser quando a gente já conseguiu tratar essas camadas todas de dentro até chegar naquela camada mais externa. Então, a gente muitas das vezes passa esses ativos que a Juliana falou na pele para tentar, de um lado, ajudar e a gente também, com a nutrição, tentar ir de dentro para fora para acelerar o processo. Agora, é uma coisa que, se a pessoa chegou lá e falou, agora a pele está linda, a celulite já melhorou bastante, está ótimo, né? Se ela voltar aos péssimos hábitos de novo, de baixa hidratação, excesso de bebida alcoólica, excesso de alimento inflamatório, etc e tal, ela já vai começando a inflamar aquilo de novo, de dentro para fora, e com isso aí não vai, o processo fica crônico. A gente tem diferentes graus de celulite aí, dos mais leves aos mais severos, né? Então tem que ter realmente um acompanhamento que a gente chama de in e out, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui agora. Quais são os 3 mais, tá? De alimento, Gláucia? Você colocaria no ranking os 3 mais anti-inflamatórios e os 3 mais inflamatórios que você considera? Se você tivesse que escolher no ranking, até porque a gente está falando muito de inflamação, é importante. Assim, claro que tem outros, mas se você pudesse, vem na sua cabeça 3 que são os mais inflamatórios e os que você considera 3 bons anti-inflamatórios também, para a gente que não deve usar e outros que devem usar. O que você colocaria no seu ranking aí? Inflamatórios, carboidratos refinados, essas farinhas brancas todas, açúcar e todas as farinhas brancas, tá? Até mesmo a sem glúten, que o pessoal fala, eu não uso farinha de trigo, mas uso farinha de arroz. Quer dizer, inflamatória do mesmo jeito, tá? Ela só não tem o glúten, mas aí é inflamatória. Bebida alcoólica, então é outra coisa super inflamatória. E outra coisa é excesso de sal, porque ele também vai piorar a retenção de líquido, esses temperos industrializados também, dependendo, né? Cheio de tranqueira aí, não vale a pena. Então, eu diria que bastante inflamatórios. E se ainda tiver mais, eu posso ir falando também. Corante artificial, que também é uma coisa super inflamatória, a gelatina entraria aí, né? Ela tem tanto o açúcar quanto o corante, etc e tal. Então, eu até elegi 4, né? Agora, alimentos anti-inflamatórios. Um consumo de verdura adequada, hidratação adequada, fruta, verdura, verdura já até falei, fruta, legume, cereais integrais. Então, tudo isso aí a gente consegue ter um esquema mais anti-inflamatório. Fibras são bem
interessantes aí nesse processo, porque as fibras, elas diminuem o tempo, aumentam, na verdade, o tempo de absorção de carboidrato, fazendo com que a quebra seja mais lenta. A fibra estimula o funcionamento do intestino, a fibra ajuda a manter o colesterol adequado. Então, assim, a gente tem uma série de funções boas para a fibra que só vão somar. Então, alimentação anti-inflamatória sem fibra, esquece. E pegando esse gancho, então, de alimentos anti-inflamatórios, fibra, então, enfim, é comida de verdade, né? Que a dita comida de verdade mesmo. Aí, Isso mesmo. Glaucia, me fala um pouquinho sobre uma preocupação que a gente tem, principalmente as gravidinhas, sobre as estrias, né? E os adolescentes também, que vão crescendo o corpo, que estria talvez nem seja tão sinônimo só de gordura, é um crescimento desordenado, né, do corpo. Como que a gente pode estar ajudando na alimentação? Eu falo muito tratamento produtos mais untuosos. A gente na farmácia tem alguns ativos bem interessantes. A Daniela gosta de associar bastante ativos de alta tecnologia que são recomendados para isso. Ela faz esses cremes para grávidas. Mas e nutricionalmente? Como que a gente consegue fazer isso? Então, a hidratação é super importante para essa elasticidade da pele acontecer de uma forma que não tenha esse tipo de prejuízo, né, de ter as estrias. E para as grávidas, geralmente eu recomendo o colágeno associado à alimentação com comida de verdade, com a hidratação. Agora, usar também um colágeno de qualidade boa e sem corantes, sem adoçantes, tudo isso que a gente deve evitar na gravidez, tá? Então, tem esses cremes também que ajudam demais, né? Que é uma coisa bem de fora para dentro, realmente ajuda a manter essa pele mais saudável. Mas de dentro para fora, a gente também tem que fornecer esses nutrientes para a pele. Agora, as pessoas também que tomam colágeno, independente de ser para a pele, mas para cabelo, para unha, se tiver com má nutrição, esse colágeno não vai funcionar. Por quê? A gente toma o colágeno, ele vai ser quebrado no corpo em vários outros, né, vamos dizer assim, pedaços menores, e aí vai ter que juntar aquilo de novo para realmente fazer um efeito na pele, na unha, no cabelo, né? A gente tem até outros colágenos hoje articulares, né, para linhas de expressão próximo do olho, então vários tipos de colágeno diferentes, não é tudo igual não. Agora a pessoa, se ela tiver mal nutrida, na hora que esse colágeno for quebrado, esses pedacinhos, esses fragmentos, eles vão ser usados em outras funções onde o corpo tem necessidade vital, né, para suprir demanda mesmo de órgãos vitais. E aí ele não vai chegar em pele, cabelo e unha. Entendi. E existe algum alimento, você falou sobre o estado nutricional do corpo, algum alimento que ajuda a absorver colágeno, como a vitamina C? Precisa tomar vitamina C, ou o próprio fruta cítrica, uma laranja, um limão, uma acerola, já ajuda? Eu sempre vou ter que suplementar com a vitamina C. O que você vê sobre isso? É ideal? Então, a gente encontra, porque às vezes tem muito essa ideia também de que só os cítricos têm vitamina C. Na verdade, não, né? Todas as frutas têm vitamina C e algumas até mais quantidade do que os próprios cítricos. Então, a vitamina C ela é uma que ajuda bastante nessa saúde da pele, associada ao colágeno, é bem interessante. Nem sempre a gente precisa suplementar a vitamina C, depende muito do caso, até porque excesso de vitamina C pode favorecer cálculo renal em algumas pessoas, então tem que ter cuidado com essa questão aí. Agora, se a pessoa tem uma boa ingestão das frutas distribuídas e ao longo do dia, várias verduras e legumes também, alguns têm vitamina C em menor teor, mas tem, né? E se a gente distribui bem essa alimentação de forma que a gente vá suprindo essa demanda, nem sempre é necessário adicionar vitamina C ao colágeno. Agora, alguns casos, dependendo, se é uma pessoa mais estressada, que a gente percebe que tem um desgaste metabólico maior, uma imunidade mais baixa, etc e tal, aí é claro que a gente vai entrar com isso para poder dar um suporte, porque esse estresse metabólico, ele consome muito da vitamina C da pessoa também. Então, a gente precisa melhorar isso. Entendi. Então, é importante. E então, a gente entra no assunto agora. Você falou muito sobre o colágeno para osteoartrite e as osteopatias, tão preocupantes hoje, né? Que hoje a gente vê pessoas, a quebra de braço de mulheres, as pessoas quebram o pé, um desgaste da articulação, de mulheres já na fase antes da menopausa, pré-menopáusicas. Como que você vê isso, Glaucia? O que é necessário usar, suplementar? A pessoa de 20 anos já pode tomar o colágeno?
Então, acho que é bom a gente entrar um pouquinho nesse assunto, né? A gente tem colágeno com ação articular mesmo, né? Que vão ajudar. Inclusive colágenos que eles têm uma ação anti-inflamatória sem ser um anti-inflamatório. Então, para algumas pessoas até a gente percebe bastante melhora para não ter que ficar usando anti-inflamatório cronicamente. Agora, essas quebras, o que eu vejo muito? Geralmente elas também, a questão óssea, eu falo que é igual patrimônio, a gente junta isso ao longo da vida, né? Então, se a pessoa tem alguma disfunção hormonal, uma menopausa precoce que seja, ou também ela vem com péssimos hábitos alimentares a vida inteira, ela não vai ter um osso de qualidade, como ela não vai ter uma saúde boa, uma série de coisas. Então a gente tem hoje gerações aí que, assim, o consumo de refrigerante, desses alimentos extremamente ácidos, que atrapalharam muito essa fixação do cálcio no osso, isso foi muito frequente e ainda é na vida de muita gente. Então, se a gente não melhorar essa alimentação, diminuindo esse excesso de sódio, diminuindo esses alimentos, esse excesso de proteína que às vezes a gente vê, né? Porque tem gente que tem um consumo de proteína altíssimo, isso deixa o metabolismo mais ácido. Então, tudo que deixa o metabolismo mais ácido vai favorecer a saída do cálcio no osso. E o importante nessa suplementação é não só a pessoa tomar cálcio com vitamina D, porque esse é um dos maiores erros que a gente vê. Para esse cálcio fixar no osso, a gente tem vários nutrientes envolvidos. A gente precisa estimular o paciente a ter um bom consumo de verduras verdes escuras. E claro, estar bem com todos esses nutrientes, porque senão a pessoa toma um cálcio com vitamina D, se ela não estiver bem do magnésio, do boro, da vitamina K e por aí vai, esse cálcio ele não vai chegar no osso, ele vai extraviar metabolicamente. E ele vai começar a calcificar a estrutura. Então, ele começa a calcificar a articulação, ele começa a calcificar a veia, ele começa a calcificar a artéria, ele favorece cálculo renal e por aí vai. E a pessoa toma cálcio, faz densitometria e fala, não estou vendo resultado, mas está calcificando tudo. Quer dizer, alguma coisa está errada nesse processo. Então, se a gente não corrigir esse metabolismo, usar, né, o cálcio, não precisa ser até grandes quantidades de cálcio. Tem casos, às vezes, a gente tem suplementações com doses muito altas, uma dosagem mais baixa, mas a gente conseguir controlar e acertar o restante, a gente vai ter ótimos resultados. Vamos voltar claro que... aqui, então, para o cálcio fixar. O que é importante? A gente ter cálcio, vitamina D, vitamina K, magnésio e vitamina K. Esses boro. São os 4. Boro. Então, são 5, só para a gente lembrar, então, pessoal. Pelo menos. Esses são super importantes, pelo menos. Tá. E me conta aqui, o que prejudica? Pessoal, a gente fazer refrigerante, bebidas muito ácidas. A limonada, pode tomar ou não pode? A limonada, inclusive, ela tem um efeito alcalinizante. Apesar do limão ser mais ácido, não teria tanto problema assim. Tá? Bebidas muito ácidas, que eu diria assim, refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Essas bebidas, coisas com muito fosfato, muito fósforo, excesso, ele vai complicar. E excesso de proteínas, as pessoas estão, eu falo que é o estilo whey de viver, né? Toma o whey de manhã, o whey na hora do almoço, o whey no jantar, porque acha mais fácil substituir a refeição por whey. E aí, vai indo, chega uma hora que o corpo não aguenta, está faltando fibra, está faltando hidratação, está faltando as outras coisas, esse metabolismo ficando mais ácido, eu vou favorecer toda a saída desse cálcio. Entendi. Não, então é só para a gente colocar, então, pessoal, então não é só a vitamina D, é toda a gama que precisa ser suplementada. Pegando nisso, então vamos pegar, nós estamos falando muito de climatério, né? Nós falamos muito de cabelo, dos ossos. O que mais que você vê, Glaucia, que as pessoas chegam no seu consultório e reclamam do climatério? Ressecamento de pele, ressecamento de mucosa. Como que a nutrição pode estar ajudando a mulher nesse climatério? Então, a gente tem, primeiro, assim, perceber quais os sintomas que ela queixa mais. Se ela queixa os calores, se ela queixa do ressecamento de pele, de cabelo, das mucosas, se ela queixa de alteração de humor. Então, tem várias vertentes aí que a gente precisa trabalhar de forma individualizada. Tem mulher que tem um sintoma, tem mulher que tem um outro, tem mulher que tem todos. Então, assim, realmente a gente tem que pegar de forma individualizada, né? Mas essa questão da hidratação, de maneira geral, é uma coisa que incomoda muito. Então, saber casar, por exemplo, a forma melhor de ômega 3, com óleo de prímula, boragem, linhaça. Então, tem várias coisas que têm, assim, bons resultados, mas também melhorando via alimentação. Amora, você vê
quando usar a amora, que é tão assim, estou usando a amora já. É algum tempo, uma idade, quando começam os sintomas, quando os sintomas já estão prominentes, como é que é isso? A amora, eu vejo muita relação da amora na melhora dos calores. Então, assim, em alguns casos a gente pode usar em forma de tintura, algumas mulheres em forma de chá, elas conseguem ter melhora, mas a gente entra também com outras coisas para ajudar. Mas a amora realmente ela tem um papel interessante e ela ajuda muito. Mas tem casos que também não precisa usar direto. Às vezes, usando um tempo, fazendo algumas pausas, tem muitas mulheres que já têm melhora. Então, que às vezes a coisa deu certo, a mulher fica com medo de tirar e voltarem os sintomas, né? Nem sempre eles voltam, a gente vai equilibrando aí um conjunto de coisas. Entendi. Só Então, infelizmente, eu queria responder mais coisas. São 4 minutos para acabar, né? Que a gente tem que estar dando uma encerrada, né? Porque a gente não falou de tudo ainda, né? Não falamos de menopausa precoce. Mas a gente pode deixar uma próximo, hein? síndrome do ovário policístico, né? Que é uma preocupação também das pessoas, né? Que atrapalha. Aí a gente queria já colocar esses assuntos para a próxima live. E a saúde mental e hormonal, que eu acho que entra um pouquinho nisso, né, Gláucia? E eu acho até que, querendo ou não, acabou dando certo, né? Porque a questão da síndrome do ovário policístico e da menopausa precoce, elas também interferem na saúde mental, né? Principalmente a questão, por exemplo, da menopausa precoce, a mulher aceitar essa situação, tratar, né? Lidar com esse tanto de sintoma que nem sempre ela já sabe o que está acontecendo ali, porque não imagina que já é uma menopausa precoce. Então, isso aí mentalmente vai afetar. E A aí endometriose também vai ser assunto de live, né? Que o pessoal reclama. Infertilidade, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho também. E falar sobre ansiedade, depressão, que está... compulsão alimentar, privação de Ansiedade. Exatamente. O sono, o descanso, a privação de sono, acho que vai ser bem legal para a gente estar falando na próxima live. Que a gente já vai marcar rapidinho, né? Vamos lá. Só marcar e conversar de novo. Gláucia, foi um prazer estar com você. Eu peço só desculpa porque eu não sei o que aconteceu no Instagram da Bem Viver. Acho que o problema está comigo mesmo, que eu não estava conseguindo acessar. Mas assim, a gente vai colocar gravado essa live tanto no meu Instagram, quanto da Gláucia, quanto da Bem Viver, tá? Eu e a Daniela agradecemos a sua presença com a gente. É um prazer conversar. Você é essa fonte de conhecimento. Não, é até difícil, né, conduzir, porque você já fala, não precisa, já está tudo na ponta da língua. Mas assim, nossa, muito obrigado de coração, muito bom ter um mês de março encerrando com uma presença ilustre dessa para Bem Viver. Nós agradecemos muito sua presença aqui com a gente também. Não, né? Eu que agradeço, muito feliz aí pelo convite em participar, né? Às vezes a tecnologia dá essas voltinhas aí na gente, cai e volta, mas a gente está aqui firme para fazer acontecer e conversar, né? Então, precisando, eu estou às ordens. O pessoal também, se for alguma dúvida, alguma coisa que quiser enviar alguma pergunta para a gente, tá? Só enviar que estamos aí, tá? Então, muito obrigada, agradeço mesmo e até a próxima. Até a próxima, Gláucia. Grande beijo, viu? Obrigada, pessoal, pela audiência. Nós estamos aí. Qualquer coisa, só mandar pergunta no direct da Bem Viver, da Gláucia, do meu. Nós vamos ter o maior prazer em responder. Daniel está aqui agradecendo também, viu, Gláucia? Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Tchau, tchau, viu, gente? Tchau.